Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar falando mais sobre a história de Jesus e uma passagem mais específica que está em Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50, que fala sobre Jesus fazer uma visita na casa de Simão, que era um fariseu. Bom, vamos começar. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher e que está tocando nele, e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Bom, até aqui, gente, para vocês entenderem, Jesus foi visitar a casa desse fariseu chamado Simão. E uma mulher, né, que era de má fama, provavelmente era uma mulher mais excluída da sociedade, que não tinha uma vida muito boa com Deus, e provavelmente ela tinha muitos pecados e tudo mais. Ela queria conhecer Jesus porque ela conhecia a história de Jesus e ela foi até ele buscando perdão. E aí, assim que ela chegou lá, Simão, né, que era o dono da casa, ele olhou aquilo com muita estranheza, porque Jesus não a rejeitou. Jesus a acolheu e permitiu que ela o tocasse. E aquela mulher, ela estava totalmente devastada por dentro. Ela se ajoelhou, ela chorou, molhou os pés de Jesus com seus próprios cabelos, secou, ela levou todo um frasco do melhor perfume que ela tinha, da melhor essência que ela tinha para poder derramar nos pés de Jesus. E é claro que Jesus jamais iria rejeitar uma oferta de perdão, porque, como eu disse, Jesus veio para trazer misericórdia. Só que até então as pessoas não entendiam isso. E aí Jesus repreendeu Simão, dizendo o seguinte: Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem que havia o emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Então Jesus contou uma parábola para ele: olha, 2 homens que devem. Um deve 500 moedas, outro 50. Esse homem no qual esse emprestou o dinheiro, ele perdoou a dívida. Qual desses 2 homens que estavam endividados ficou mais grato? Aí Simão respondeu que foi o que havia sido perdoado mais, ou seja, aquele que acabou sendo perdoado a dívida de 500 moedas, não de 50. E Jesus disse: realmente, você está certo. Então Jesus virou para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei em sua casa. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou o perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a se perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Então Jesus, ele é muito perfeito em todas as coisas.
E ao olhar essa mulher que estava totalmente devastada, ela estava muito mal por todos os seus pecados, a comparou, né, com um homem que devia 500 moedas. Sim, ela realmente era muito pecadora. Mas Simão também era pecador. Mas ele devia menos, ele tinha menos pecados que essa mulher, né? Teoricamente. Então ele quis dizer que as pessoas que às vezes têm muito pecado, elas se arrependem muito mais e demonstram muito mais amor do que as pessoas que elas têm pouco pecado e às vezes não são gratas por aquele perdão. Aquela mulher, ela estava tão devastada, ela estava tão triste, que ela, ao encontrar Jesus, ela encontrou uma fonte de perdão e de alegria instintivo. Ela não sabia o propósito de Jesus, ela não o conhecia totalmente. Ela só ouvia falar sobre ele, mas ela depositou nele toda a sua fé e ela tinha certeza que ele poderia ajudá-la. E realmente, Jesus pegou todos os pecados dessa mulher, os perdoou e a libertou desses pecados. E essa mulher, eu acredito que ela teve uma vida muito mais feliz depois disso, muito menos cheia de rancores e de pesos. Mas as pessoas, nessa época, elas não entendiam o propósito de Jesus. Elas não sabiam que Jesus veio para perdoar. Ele veio para trazer perdão. Ele veio para ser a ponte entre Deus e o homem. E quando ele fazia essas coisas, quando ele tentava ensinar essas coisas, quando ele queria mostrar para as pessoas que somente ele era o caminho, as pessoas não entendiam e o questionavam. Tanto que falaram, quem é esse homem que até perdoa pecados? Quem ele pensa que ele é para perdoar pecados? Ele é apenas o Filho de Deus, que veio realmente, somente para perdoar os nossos pecados. Ele veio, não somente, né? Ele veio para perdoar os nossos pecados, que antes eram realizados muitos rituais, muitos sacrifícios para que pecados fossem perdoados. Muitos animais eram mortos por conta disso. Mas aí Jesus veio. E a partir da sua morte, do seu sangue derramado na cruz, a gente consegue o perdão através da vida dele. A gente consegue perdão através do sacrifício dele. E animais nenhum tipo de animais mais precisou ser sacrificado, porque Jesus se sacrificou pela nossa vida. Aquela cruz que ele morreu era para ser a nossa cruz. Era para ser a gente lá. Mas ele se sacrificou. Então, toda a história de Jesus, eu vou ainda contar muitas histórias para vocês, mas todas vão ser sobre perdão. Tudo sobre Jesus é sobre perdoar, tudo sobre Jesus é sobre amor. Em todos os momentos, todas as passagens dele, ele vai demonstrar o quanto ele ama, o quanto ele veio para trazer vida e não morte. Então, a vida de Jesus, o sacrifício dele, tudo é sobre a vida. É sobre a vida que ele entregou pela nossa vida. A dívida que deveria ter sido paga, foi paga por ele e não por nós. A gente que era para ter morrido, a gente que era para ter sofrido e pago com a nossa própria vida pelos nossos pecados. Mas Jesus entregou a própria vida para que hoje a gente tivesse vida. Todas as histórias de Jesus, elas são recheadas de muito amor, de muito perdão. Ele veio para trazer graça, ele veio para trazer tudo que há de bom. Ele veio para trazer a verdadeira palavra de Deus. Nessa época, as pessoas elas modificaram muitas coisas na qual Deus encarregou a gente de fazer. Os fariseus em si, eles tinham muitos rituais, muitas coisas, mas eles se prenderam tanto a essa espiritualidade que se esqueceram da coisa mais importante, que era ter um relacionamento com Deus. Abraão, quando eu falei para vocês sobre Abraão, quando eu falei para vocês sobre Moisés, falei para vocês sobre Davi, todos esses personagens históricos da Bíblia, todos eles tinham uma coisa que ninguém tinha, que era uma intimidade com Deus. E Jesus, ao vir à Terra, ele veio buscar isso. A intimidade entre Deus e o homem. Quis trazer esses laços de volta. Então Jesus, com a sua vinda, ele quis buscar de volta a intimidade que as pessoas haviam perdido. Porque todos esses fariseus, todas essas pessoas que eram tão religiosas, elas tinham tantas crenças, tantos rituais, tantos procedimentos, tantas normas. Porque pode isso, porque não pode aquilo, mas nenhuma delas buscava um relacionamento com Deus. E Jesus aqui mostrou que era o mais importante um relacionamento com Deus do que os pecados. Porque os pecados, ele veio para perdoar.
Os pecados, ele restituiu tudo. Ele é o perdão dos pecados. Mas o relacionamento com Deus é a gente que faz. E essa mulher, ela procurou o relacionamento. Ela procurou estar ali com Deus naquele momento e entregou o seu coração. E é isso que a gente precisa fazer todos os dias. Não é somente sobre pecados, é sobre um relacionamento com Deus. E quando a gente tem uma relação com Deus, gente, é cada vez mais difícil a gente pecar, porque quando a gente tá bem juntinho de Deus, o nosso coração não nos permite fazer isso. A gente se incomoda quando a gente comete algum pecado e na mesma hora a gente se arrepende e na mesma hora a gente volta para Deus. Então nunca foi sobre pecado, nunca foi sobre poder ou não poder, foi sobre amor e foi sobre intimidade com Deus. Jesus veio para isso, para trazer perdão através do amor e de uma relação entre Deus e o homem através dele. É isso que eu quis trazer para vocês hoje e eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai para as nossas atividades. Como atividade, eu vou deixar linkada nos cards e no link da descrição, como sempre, um vídeo referente a tudo que eu contei aqui para vocês hoje, essa história. E eu espero que vocês entendam, que tenham gostado, que tenham aprendido algo mais hoje. E domingo que vem a gente tá aqui de novo, nesse mesmo horário, para se reencontrar. Um beijo e até domingo que vem. Tchau!